eu sou estudante. Só um instante, Tati. Deu uma travada. Entende se você está me ouvindo. Pela Celso de Lisboa e estou Você me ouve? Ouço. O que aconteceu? Entrou uma ligação e saiu. Tranquilo. Quando acontece isso, a gravação para ou ela dá continuidade? Que eu não sei. Não, a gravação ela não para, mas depois eu posso cortar. Então, por exemplo, a gente não precisa sair da chamada, cortar nem nada. A gente pode continuar, aí, tipo, você pode, agora nesse momento, por exemplo, como deu uma travada na tua iniciação, tu pode iniciar de novo. Aí você vai e tal. Aí, se acontecer de novo, de ter uma chamada, aí depois a gente vê como que corta, como que faz. Tá bom, Mas porque agora, eu fui desligar, aí eu não sabia como é que era. Então, se tocar de novo, não tem problema. Eu posso deixar não. tocar que... Tá. Mas, inicialmente, a apresentação estava indo. Não, então, travou no teu Não conseguiu início. ver nada. Ai, que ótimo. Mas relaxa, cara, que tá tudo certo. É só uma conversa mesmo, tá Tá. de boas. Então, vou iniciar. Posso? Então, boa tarde. Meu nome é Tatilane Meirosa. Eu sou aluna de Pedagogia, licenciatura em Pedagogia. Faço pelo Acesso Lisboa e estou no 5º período. E eu estou entregando o projeto de extensão sobre gestão escolar e educação. E nesse projeto, eu vou apresentar uma conversa, um bate-papo com um amigo de local de trabalho sobre o pedagogo fora do ambiente escolar. Já agradeço de antemão Felipe, o nome dele é Felipe, por ter aceitado participar desse projeto, que eu já informei que eu vou ter que colocar no YouTube. Ele vai ficar com o rostinho dele um pouquinho mais famoso. O Felipe, ele tem mais de 13 anos, né, de trabalho com a pedagogia, como pedagogo, e fora do âmbito escolar. Por que eu quis trazê-lo para esse bate-papo, para essa conversa? Que, como estudante de pedagogia, como eu, como algumas outras colegas, não tinha a noção de que o pedagogo ele pode sim trabalhar fora do ambiente escolar, fora do âmbito escolar. E nesse 5º período, exatamente nessa matéria de gestão, que a gente começou a descobrir, a entender um pouco mais sobre isso. E, em contrapartida, eu estou estagiando num local que não é dentro de sala de aula, estou estagiando para uma empresa privada, que é o Senac, e esse meu estágio, eu continuo trabalhando na área da educação, sim, mas eu não estou em sala de aula. E como esse meu colega, o Felipe, como eu mencionei, ele já está nessa área há mais tempo, eu achei muito válido trazer um pouco da experiência dele, explicar um pouco para vocês, ele vai falar daqui a pouquinho, o que é esse serviço, o que é essa atuação do pedagogo fora do local de trabalho. Felipe, agora é com você. E desde diante, obrigada por ter participado. Maravilha, Tatilane, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando essa ideia com você. Eu sou pedagogo, eu fiz licenciatura em pedagogia pelo ISERJ, que é o Instituto Superior de Educação do Rio, e aí eu me formei em 2020. Só que eu já venho trabalhando na área de educação há mais de 13 anos, como você comentou, e aí eu tive uma vivência dentro desses 13 anos. 2 anos foram em sala de aula, os outros 11 foram permeando outros espaços. Então, trabalhei em grandes empresas como Descomplica, Globo, Áfia, que é uma instituição de ensino de educação médica também, Nova Escola, que lá a gente trabalhava com cursos online para formação docente. Então, eu acabo que acumulo essa bagagem que tem um olhar meio que 360 quase, do que pode ser o educador, o pedagogo, tanto em espaços escolares quanto não escolares. Então, é um prazer estar aqui trocando essa ideia com você. Que bom. Eu quero que, além do projeto de extensão, essa nossa conversa, esse nosso vídeo, possa permear por outras pessoas para terem essa ideia de que a pedagogia ela só não é dentro do âmbito escolar, como eu falei anteriormente. Então,
Vamos tentar que essa informação chegue a mais pessoas. Felipe, eu separei algumas perguntas aqui para eu trocar com você essa ideia. São perguntas simples e eu vou te deixar bem à vontade para você falar da forma que você se sente melhor, da forma que você acha que tem que estar passando, tá bom? Maravilha. A primeira. Quais principais funções do pedagogo em empresas que investem nos programas educacionais? O que você acha, como você falou, né, você trabalhou 2 anos em sala de aula, mas todo o seu percurso foi de gestão, dessa parte de pedagogia, não em sala de aula, então você já tem uma bagagem. Então, o que você acha que é a principal função do pedagogo nessas empresas que investem, como a que a gente está trabalhando hoje em dia, né, que ela investe muito, o Senac investe muito nessa parte educacional, com cursos, com tudo que ele se propõe a fazer. Então, eu acho que você seria perfeito, você é perfeito para poder falar um pouquinho que seja sobre essa visão do pedagogo que acha que... o que ele acha que as empresas investem na parte educacional? Perfeito. Eu acredito, nessa sua pergunta, me vem muito uma frase de uma pessoa que eu acompanho, que é o Tiago Matos. Ele é um futurista e ele tem uma frase que ele fala que as empresas se tornarão escolas. Nesse sentido, o que é a questão? É porque a gente está nesse mundo de rápidas transformações, né, cada vez mais em ritmo acelerado, e tem alguns termos como lifelong learning, o aprender a aprender, aprender para toda a vida, que estão cada vez mais sendo inseridos dentro do contexto empresarial. E aí eu tive uma vivência que eu pude atuar dentro ali do RH da Globo. Atuei ali durante 1 ano antes da minha vinda aqui para o Senac, que foi onde a gente se encontrou, né? E nessa vaga específica na Globo, eu estava trabalhando numa área que é de aprendizagem e desenvolvimento, como se fosse essa área de treinamento. E aí ali eu me relacionava muito com todos os 14 mil colaboradores da Globo, pensando em estratégias de aprendizagem num contexto muito particular, pensando que a Globo ela é uma referência para o mercado e dificilmente o mercado ele vai ensinar as pessoas a fazerem coisas do jeito Globo, num lugar que não lá. Então, isso é um espaço muito rico de aprendizagem. E aí a Globo tem uma série de uns 18 programas diferentes de aprendizagem que eles montaram um guarda-chuva que eles puseram lá, que hoje tudo faz parte do Aprende Globo. E eu vi esse Aprende Globo nascer, se desenvolver todo dia. Então, é uma forma ali que a gente observa de como que as empresas estão apostando nesse conceito da aprendizagem, das movimentações em relação a treinamento, que já é algo que existe há alguns anos, né, dentro do mercado de treinamento e desenvolvimento, do mercado de RH, mas cada vez mais a gente tem visto o RH e a aprendizagem e o pedagogo dentro desses espaços como um viés mais estratégico que vai ajudar a pensar no desenho dessas experiências de aprendizagem. Então, quando eu penso nesses espaços, nessas propostas, nós, como profissionais da educação, a gente vai trazer muito ali baseado no que é didática, no que são as competências, no que são as habilidades que as pessoas precisam desenvolver, a partir dessa visão, principalmente tentando entender o que as empresas esperam desenvolver nas competências e capacidades das pessoas. Então, qual é o objetivo de aprendizagem que você deseja? Então, essas palavras-chave é o espaço ideal que o pedagogo consegue se inserir para trabalhar o que ele aprende, né, dentro ali do que é a didática, dentro de como que eu posso trazer um assunto complexo para ensinar outras pessoas a desenhar aquela função. Então, quando a gente pensa um pouco nas interseções da relação de como funciona o pedagogo em espaços não escolares, dentro do meio empresarial, eu trago um pouco dessa vivência e expertise para você. Obrigada, Felipe. Muito importante essa sua fala, né, para a gente poder entender mais um pouco sobre isso, sobre o serviço pedagogo fora do ambiente escolar. E eu vou fazer uma segunda pergunta, e vai ser a última, tá? Para não ficar uma coisa muito longa. Vamos trazer agora a pedagogia para o nosso dia a dia, para o que está acontecendo, né?
que é a parte do mundo digital, das plataformas digitais, que a gente não tem como correr, a gente como profissional, como educador, a gente tem que cada vez mais estar se aprofundando nesse assunto. Não tem como a gente chegar e falar para o nosso aluno, isso daí você vai aprender lá na frente. Não, eles querem saber hoje, eles querem saber agora, e a gente tem que estar cada vez mais se preparando para cada pergunta, para cada inovação que vem, né, para a gente poder estar atuando. Então, dentro dessa minha fala, qual é o papel do pedagogo na criação de estratégias de aprendizagem em ambientes virtuais e plataformas digitais? E só abrindo um parêntese, o Felipe, ele trabalha diretamente nessa área aqui, dentro do Senac, que é uma área que ele atua super bem, já ganhou prêmios, sempre que pode estar viajando, representando o Senac, é um ótimo profissional, um ótimo colega de trabalho, e essa pergunta é muito pertinente para a atuação dele. Maravilha. Então, por exemplo, a gente tem um percentual que a cada cerca de 30% das pessoas concluem cursos online, daquelas que se inscrevem, né? Então, a cada 100, somente 30 pessoas concluem um curso online. É uma taxa de adesão, de conversão baixa, pensando, né, nesse topo de funil do volume de pessoas que entram para fazer o curso. E aí é onde a gente, como profissionais da educação, como pedagogos, a gente pode atuar. Pensando muito nesse desenho da experiência, a gente tem que sempre tentar entender quais são as perguntas necessárias para construir esse curso. Então, muito mais do que eu pensar no conteúdo, tem muitas coisas antes que são importantes da gente pensar. Então, tem algumas ferramentas que eu uso, que eu fui aprendendo ao longo da vida, em torno de questões de metodologias de aprendizagem, que aí um pouco desse conceito do que é o objetivo de aprendizagem. Essa geralmente é sempre a minha primeira pergunta. E nessa sequência, ela é guiada de uma pergunta provocadora, que vai guiar aquela aula, por exemplo. Então, se você quer fazer qualquer tipo de curso, a gente está desenhando o objetivo de aprendizagem, qual é o objetivo de aprendizagem do curso, qual é o objetivo de aprendizagem dessa aula. Então, qual é a pergunta provocadora que o curso pretende responder e qual é a pergunta provocadora desta aula que ela tem a cumprir, né? Então, tem algumas perguntas. Quanto tempo vai durar essa aula? O que eu quero alcançar ao concluir essa aula? O que as pessoas precisam ter aprendido? E aí tem um contexto ali da taxonomia de Bloom. São verbos de ação que permeiam conceitos de aprendizagem, que dependendo do nível que você quer que a pessoa alcance, né, você vai usar diferentes formatos. Então, existem uma série de estratégias de como fazer, mas, sobretudo, o que é relevante é o pensamento estratégico e uma visão sistêmica, assim, sem ir diretamente para o conteúdo. O conteúdo ele é a última coisa que vai entrar, sabe? Então, então entendi que você quer alcançar esses e esses objetivos, esses dois objetivos. Quais são as perguntas provocadoras que a gente vai trabalhar? Certo? Que tipo de dinâmica eu vou fazer para alcançar esses objetivos? Ok. Agora, que conteúdo, como que eu vou abordar esse conteúdo a partir dessas perguntas que eu acabei de responder? Aí agora entra o conteúdo e aí eu preencho a minha aula. Isso também é um chamado backward design. É quando eu penso na estratégia do final para o início. Eu pego ela e dou uma virada 360 na aula, né? E pensando no que eu quero que a pessoa saia da aula aprendendo, e aí eu faço o retorno, né? Penso no que eu vou de trás para frente para alcançar esses objetivos de aprendizagem. Perfeito, Felipe, obrigada. Então, nós vamos estar encerrando por aqui. Muito obrigada, Felipe, novamente, por ter participado. Eu acho que o nosso bate-papo, não tenho certeza, esse nosso bate-papo foi muito bom, vai ser super agregador, tanto para o conteúdo do projeto, né, mas como eu falei, vou estar colocando lá no canal do YouTube, eu espero que outras pessoas acessem, que outras pessoas consigam ter esse olhar sobre a pedagogia fora do âmbito escolar e consigam se imaginar, assim, que pode, não que a gente nunca vá ter pedagogo em sala de aula, não. Mas que a gente possa imaginar, assim, que é possível a gente realizar a nossa função, que a gente aprendeu durante o período da faculdade, em outros locais que também nos aceitam, nos acolhem muito bem. Muito obrigada.
Espero que vocês que estejam assistindo depois também tenham gostado. E é isso. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.